Quantos de vocês já prometeram a Deus que iriam orar mais, mas no dia seguinte nem abriram a Bíblia? Quantos já desistiram da sua vida espiritual porque faltou força para continuar? Hoje você vai descobrir o segredo que transformou gigantes da fé e que pode revolucionar sua caminhada com Deus. Irmãos e irmãs, quantos de vocês já sentiram que falta força para manter sua vida de oração? Quantos já desistiram no meio do caminho? A resiliência espiritual é o segredo que pode transformar sua jornada com Deus. Há alguns anos, conheci o grande pregador Charles Spurgeon através de seus sermões, e algo que ele dizia sempre me marcou profundamente. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de resistência. Spurgeon enfrentou dores físicas terríveis, depressão profunda e críticas constantes, mas ele nunca abandonou o púlpito, nunca deixou de pregar, nunca desistiu de Deus. Sabe por quê? Porque ele havia aprendido algo que muitos de nós ainda precisamos descobrir. A resiliência não é apenas suportar as tempestades da vida, é aprender a dançar na chuva enquanto confia que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje quero falar com você sobre algo que pode revolucionar completamente sua caminhada espiritual. Quero falar sobre como a resiliência se transforma em disciplina, como o ato de levantar depois de cada queda se torna o hábito sagrado de buscar a Deus todos os dias. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas pare por um momento e reflita comigo. Paulo não estava dizendo que poderia fazer qualquer coisa apenas porque sim. Ele estava declarando que a força de Cristo dentro dele o capacitava a permanecer firme em qualquer circunstância. Paulo escreveu essas palavras acorrentado, preso, longe de sua liberdade, e mesmo assim, ele falava de poder, de capacidade, de força para continuar. Essa é a essência da resiliência cristã, encontrar força divina quando a nossa já se esgotou. Spurgeon costumava dizer que o cristão sem disciplina é como um soldado sem treinamento. Pode ter a melhor armadura, a melhor espada, mas na hora da batalha não saberá como usá-las. E a disciplina espiritual, meus queridos, não nasce de uma decisão única e grandiosa. Ela nasce da resiliência diária de voltar aos pés de Cristo, mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. Pense em quantas vezes você prometeu a Deus que iria orar mais. Quantas vezes decidiu ler a Bíblia todos os dias. Quantas vezes se comprometeu a jejuar, a congregar, a servir. E quantas dessas promessas foram quebradas na primeira dificuldade, no primeiro dia cansativo, na primeira manhã em que o despertador tocou e você preferiu dormir mais 5 minutos? Não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui para trazer esperança, porque a verdade libertadora é esta: Deus não desiste de você quando você falha, e a resiliência começa exatamente aí, no recomeço após a falha. Em Lamentações 3:22-23 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã é uma nova oportunidade. Cada despertar é um convite para recomeçar. A resiliência espiritual não significa que você nunca cairá. Significa que você aprenderá a se levantar mais rápido a cada vez. O bebê que está aprendendo a andar não desiste depois da primeira queda. Ele levanta, tenta novamente, cai outra vez e continua tentando até que finalmente consegue dar seus primeiros passos firmes. Nossa jornada espiritual é exatamente assim. Nós tropeçamos, caímos, às vezes machucamos os joelhos da alma, mas Deus, como um pai amoroso, está ali com os braços estendidos, nos encorajando a tentar mais uma vez. Spurgeon enfrentou dias em que não conseguia sair da cama por causa da dor. Dias em que a tristeza era tão profunda que parecia não ter fim. Mas ele desenvolveu algo poderoso: a capacidade de voltar sempre à fonte, de buscar em Deus a força que não encontrava em si mesmo. E sabe o que acontece quando você pratica essa resiliência dia após dia? Ela se transforma em disciplina. O ato consciente e muitas vezes doloroso de buscar a Deus se torna um hábito natural, como respirar,
como acordar, como viver. A disciplina espiritual não é um fardo pesado que Deus coloca sobre nossos ombros. É o resultado natural de uma alma que aprendeu a encontrar vida na presença do Criador. É o fruto maduro de quem experimentou que vale a pena persistir, mesmo quando tudo parece difícil. Jesus nos deu o maior exemplo de resiliência. No Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Mas então disse as palavras que definem a verdadeira resiliência espiritual. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mesmo na angústia mais profunda, Jesus escolheu perseverar. E por que ele perseverou? Por amor a você, por amor a mim, por amor a cada alma perdida que precisava de salvação. A resiliência de Cristo na cruz garantiu nossa redenção. E agora, ele nos chama para desenvolver essa mesma resiliência em nossa caminhada diária com ele. Muitos cristãos vivem em montanha-russa espiritual. Um dia estão nas alturas, sentindo a presença de Deus de forma intensa. No dia seguinte estão no vale, questionando tudo. E isso acontece porque não desenvolveram a resiliência necessária para manter-se firmes, independentemente das circunstâncias. A Bíblia nos ensina em Hebreus 12, 1-2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Corramos com perseverança, não com velocidade impressionante, não com perfeição impecável, mas com perseverança constante, com resiliência diária, com a determinação de não desistir mesmo quando os músculos doem e os pulmões ardem. E aqui está o segredo maravilhoso. Quando você desenvolve essa resiliência, quando aprende a voltar sempre para Deus, não importa quantas vezes tenha se afastado, algo sobrenatural começa a acontecer. A disciplina espiritual deixa de ser um esforço gigantesco e se torna parte natural de quem você é. Você não precisará mais se forçar tanto a orar. Você sentirá falta da oração como sente falta de conversar com quem você ama. Você não verá mais a leitura bíblica como obrigação chata. Você terá fome da palavra como quem tem fome de pão. A congregação não será mais uma agenda cumprida. Será um prazer, um encontro esperado com a família da fé. A resiliência, meus irmãos, é construída no cotidiano, nas pequenas escolhas. No momento em que você escolhe orar mesmo cansado, no instante em que abre a Bíblia mesmo sem vontade, no segundo em que decide perdoar mesmo magoado, no minuto em que escolhe servir mesmo exausto. São essas pequenas vitórias diárias que constroem uma vida de disciplina espiritual sólida. E cada pequena vitória fortalece sua resiliência para a próxima batalha. É um ciclo virtuoso. A resiliência gera disciplina, e a disciplina fortalece a resiliência. Mas cuidado, não confunda resiliência com teimosia. Não confunda disciplina espiritual com religiosidade vazia. Spurgeon alertava contra o perigo do legalismo, de transformar a fé em uma lista de regras cumpridas mecanicamente. A verdadeira disciplina espiritual flui de um coração apaixonado por Deus, não de uma mente escravizada por obrigações. Quando você desenvolve resiliência genuína, você não está apenas criando hábitos religiosos, você está cultivando um relacionamento. E todo relacionamento profundo exige compromisso, exige constância, exige a capacidade de permanecer mesmo quando o sentimento não está presente. Pense no casamento. Há dias em que você sente aquela paixão arrebatadora. Há dias em que o amor parece ter esfriado. Mas o casal resiliente não desiste no primeiro dia difícil. Eles persistem, trabalham no relacionamento, escolhem amar mesmo quando não sentem vontade. E com o tempo, essa escolha diária de permanecer transforma o relacionamento em algo profundo, maduro, inquebrantável. Assim é com Deus. Haverá dias em que você sentirá sua presença de forma tão real que mal poderá conter as lágrimas. Haverá dias em que os céus parecerão de bronze e suas orações ecoarão no vazio. Mas o cristão resiliente não mede sua fé pelos sentimentos. Ele ancora sua fé
nas promessas eternas da palavra de Deus. Em Isaías 40:31, há uma promessa preciosa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor não é ficar parado, é permanecer fiel mesmo quando a resposta demora. É continuar buscando mesmo quando parece que nada acontece. É manter a disciplina espiritual mesmo quando os resultados não são imediatos. E aqui está a beleza da promessa. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Não são abandonados no cansaço. Não são deixados na exaustão. Deus mesmo renova, restaura, capacita para continuar. Essa é a fonte da nossa resiliência. Não nossa própria força, mas a força que vem do alto. Então comece hoje. Não espere se sentir pronto. Não aguarde o momento perfeito. Não planeje começar na segunda-feira. Comece agora, onde você está, com o que você tem. Dê o primeiro passo em direção a uma vida de disciplina espiritual fundamentada na resiliência divina. E quando você cair, e vai cair porque somos humanos, lembre-se, o justo cai 7 vezes e se levanta. Provérbios 24:16 nos garante isso. O que define o justo não é a ausência de quedas, mas a presença de levantadas. É a capacidade de recomeçar. É a resiliência de não aceitar a derrota como estado permanente. Você quer ter disciplina espiritual todos os dias? Então aprenda a ter resiliência. Aprenda a voltar. Aprenda a persistir. Aprenda a encontrar em Deus a força que você não tem. E verá que aquilo que parecia impossível se tornará não apenas possível, mas natural. A disciplina fluirá da sua intimidade com Cristo como o rio flui da fonte. Se você se inscreveu agora no canal, seja muito bem-vindo a essa família que busca crescer espiritualmente a cada dia. Clique no sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. E se você quer aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, desenvolvendo disciplinas espirituais práticas e poderosas, nós preparamos algo especial para você. É o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. São 21 dias de jornada prática, com reflexões e exercícios que vão ajudar você a construir hábitos espirituais duradouros. O link está no primeiro comentário fixado. Eu realmente acredito que esse material pode ser uma ferramenta valiosa na sua caminhada. Agora quero compartilhar com vocês algo fundamental. A resiliência espiritual não surge do nada. Ela não é um dom que alguns recebem e outros não. Ela é construída sobre pilares sólidos que precisamos conhecer e fortalecer em nossa vida. O primeiro pilar é a convicção inabalável de quem Deus é. Você precisa conhecer o caráter de Deus para confiar nele quando tudo desmorona ao seu redor. Quando Jó perdeu tudo, seus filhos, sua saúde, suas posses, o que o manteve de pé não foi a compreensão do porquê, foi a certeza de quem Deus era. Jó declarou em meio ao sofrimento mais profundo: "Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra." Jó 19:25. Ele não sabia por que estava sofrendo. Ele não entendia os propósitos divinos naquele momento, mas ele conhecia seu Deus, e esse conhecimento foi a âncora que impediu seu naufrágio. Quantos de nós realmente conhecemos a Deus? Não estou falando de conhecer sobre Deus, estou falando de conhecer a Deus. Há uma diferença enorme entre saber fatos a respeito de alguém e ter um relacionamento íntimo com essa pessoa. Você pode saber tudo sobre um artista famoso sem nunca ter conversado com ele. Mas quando você conhece alguém de verdade, você conhece seu coração, suas intenções, seu caráter. Muitos crentes vivem uma fé superficial porque constroem tudo sobre areia. Quando vem a tempestade, e ela sempre vem, tudo desaba. Porque não há fundamento sólido. Não há conhecimento profundo de quem é esse Deus que dizem servir. Em Jeremias 9:23-24, Deus fala algo poderoso. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A maior glória, o maior tesouro que você pode ter é conhecer a Deus. E esse conhecimento não vem em um dia,
Não vem em uma experiência única e mística. Vem no dia a dia da comunhão. Vem nas horas silenciosas de oração. Vem na meditação profunda da palavra. Vem nas experiências da vida, onde você vê Deus agir e comprova que Ele é quem diz ser. O segundo pilar da resiliência espiritual é a esperança que não decepciona. Romanos 5:3-5 nos ensina, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja a progressão maravilhosa que Paulo apresenta. A tribulação não é o fim. Ela é o começo de um processo transformador. A tribulação produz perseverança. E perseverança é outro nome para resiliência. É a capacidade de continuar mesmo sob pressão, de manter-se firme, mesmo quando tudo empurra você para trás. Essa perseverança, então, produz experiência. E que experiência é essa? É a experiência comprovada da fidelidade de Deus. Cada vez que você passa por uma dificuldade e vê Deus agir, isso fica registrado na sua memória espiritual. E quando a próxima dificuldade chega, você não entra em pânico, porque já tem experiência. Você já viu Deus agir antes. Você sabe que Ele não mudou. E essa experiência produz esperança. Não uma esperança vaga e incerta, mas uma esperança sólida, fundamentada em evidências reais da ação de Deus em sua vida. Uma esperança que não decepciona porque está ancorada no amor de Deus derramado em nosso coração. Você vê como tudo está conectado. A resiliência não é algo isolado. Ela faz parte de um processo maior de maturidade espiritual. E quanto mais você exercita essa resiliência, mais forte ela se torna. É como um músculo que se desenvolve com o uso. O terceiro pilar é a comunhão com outros crentes. Ninguém foi criado para viver a fé sozinho. Eclesiastes 4:9-10 diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Quando você está desanimado, quando sua resiliência está sendo testada ao limite, é a comunhão com irmãos que pode fazer toda a diferença. É alguém para orar com você, alguém para chorar com você, alguém para lembrar você das promessas de Deus quando você esqueceu. Muitos cristãos tentam viver uma vida espiritual solitária. Acham que podem manter sua fé sem congregar, sem ter amizades cristãs profundas, sem estar inserido no corpo de Cristo. E então se perguntam por que não conseguem manter a disciplina espiritual. Por que não conseguem ser resilientes nas provações? A resposta é simples. Você está tentando fazer sozinho algo que Deus projetou para ser feito em comunidade. Hebreus 10:24-25 nos exorta: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Perceba que não é apenas ir à igreja, é considerar uns aos outros, é estimular uns aos outros, é admoestar, que significa encorajar, fortalecer, edificar uns aos outros. A comunhão verdadeira alimenta a resiliência. Quando você vê outros crentes perseverando em suas lutas, isso fortalece sua própria determinação. O quarto pilar é a disciplina da mente. Filipenses 4:8 nos instrui: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Sua mente é o campo de batalha onde a resiliência é testada primeiro. Antes de desistir com as ações, você desiste na mente. Antes de abandonar a disciplina espiritual, você já abandonou mentalmente. Por isso, é crucial vigiar seus pensamentos. Quando pensamentos de desistência vêm, e eles virão, você precisa ter o hábito de confrontá-los com a verdade. Quando sua mente sussurra que você não consegue, você precisa declarar o que Deus diz sobre você.
Quando os pensamentos dizem que não vale a pena continuar, você precisa lembrar das promessas eternas que aguardam aqueles que perseveram. Paulo nos ensina em 2 Coríntios 10:5 a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é guerra espiritual prática. Isso é resiliência mental. É não permitir que sua mente seja dominada por mentiras, mas subjugá-la à verdade de Cristo. E aqui está algo importante. A disciplina da mente não acontece apenas quando você está orando ou lendo a Bíblia. Ela acontece o tempo todo, no que você escolhe assistir, no que você escolhe ouvir, nas conversas que você escolhe participar. Tudo isso molda sua mente e, consequentemente, sua capacidade de ser resiliente. Se você alimenta sua mente com negatividade constante, com reclamações, com fofocas, com conteúdos que afastam você de Deus, como espera ter força espiritual na hora da luta? Você é o que você consome mentalmente e espiritualmente. O quinto pilar é a gratidão. Pode parecer estranho falar de gratidão quando falamos de resiliência, mas é impossível ser verdadeiramente resiliente sem um coração grato. 1 Tessalonicenses 5,18 nos manda: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não em tudo que é bom, não apenas nas bênçãos, mas em tudo. Isso não significa agradecer pelo mal ou pela dor. Significa agradecer em meio ao mal e à dor, reconhecendo que Deus está no controle e pode usar até mesmo as situações mais difíceis para o nosso bem. Quando você desenvolve um coração grato, você muda sua perspectiva sobre a vida. Você deixa de focar apenas no que está errado e começa a ver também o que está certo. Você reconhece que, mesmo no vale mais escuro, Deus tem estado presente e tem providenciado. A gratidão alimenta a resiliência, porque um coração grato é um coração esperançoso. É um coração que reconhece que já recebeu muito de Deus e confia que Ele continuará provendo. É um coração que olha para trás e vê as inúmeras vezes que Deus foi fiel e, por isso, enfrenta o futuro com confiança. Esses 5 pilares trabalham juntos para construir uma vida espiritualmente resiliente. Conhecimento de Deus, esperança sólida, comunhão genuína, disciplina mental e gratidão constante. Quando você fortalece esses pilares, sua capacidade de manter a disciplina espiritual diariamente se torna natural. Mas perceba uma coisa importante: fortalecer esses pilares também exige disciplina. É um ciclo. A resiliência produz disciplina e a disciplina fortalece a resiliência. Você não pode esperar estar completamente pronto para começar. Você começa e, no processo de começar, você se fortalece. É como aprender a nadar. Você pode estudar todos os movimentos, entender toda a técnica, mas em algum momento precisa entrar na água. E quando entra, descobrirá que é diferente da teoria. Haverá momentos de desespero, de engolir água, de achar que vai afundar. Mas se persistir, se for resiliente, logo estará nadando com naturalidade. Sua vida espiritual funciona do mesmo jeito. Você pode saber tudo sobre oração, mas precisa orar. Pode saber tudo sobre a Bíblia, mas precisa lê-la. Pode saber tudo sobre jejum, mas precisa jejuar. E quando começar, vai descobrir que é mais difícil do que imaginava. Mas também descobrirá que Deus está ali, capacitando, fortalecendo, sustentando. Não desista nos primeiros dias. A resiliência se constrói exatamente aí, nos momentos em que tudo dentro de você grita para parar, mas você escolhe continuar. Cada vez que você escolhe continuar apesar da dificuldade, você está fortalecendo sua resiliência. Está construindo uma vida de disciplina espiritual que durará. Precisamos ser honestos sobre algo importante. Existem forças trabalhando ativamente contra sua resiliência espiritual. Existem inimigos que querem destruir sua disciplina antes mesmo que ela se estabeleça. E se você não conhece esses inimigos, será facilmente derrotado por eles. O primeiro inimigo é o desânimo. Ele é silencioso, sorrateiro e devastador. O desânimo não chega anunciando sua presença. Ele vem aos poucos, como uma névoa que vai engrossando até você não conseguir mais ver à sua frente. Um dia você está firme, cheio de determinação. No dia seguinte, algo acontece e você sente um peso no peito. Elias
Era um profeta poderoso. Ele desafiou 450 profetas de Baal sozinho. Viu fogo descer do céu. Viu a glória de Deus manifestada de forma impressionante. Mas logo depois dessa grande vitória, encontramos Elias debaixo de um zimbro, pedindo a Deus para morrer. 1 Reis 19:4 registra: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. O que aconteceu? O desânimo o atingiu. Jezabel o ameaçou, e de repente aquele homem que havia enfrentado centenas de falsos profetas estava fugindo com medo de uma mulher. O desânimo tem esse poder. Ele distorce a realidade. Faz você esquecer todas as vitórias e focar apenas na ameaça presente. Mas veja como Deus tratou Elias. Ele não repreendeu. Ele não condenou. Ele providenciou descanso, comida e depois falou ao coração do profeta. Deus sabe que somos humanos. Ele sabe que o desânimo virá. Mas Ele também sabe como nos restaurar. Quando o desânimo bater à sua porta, e ele baterá, não o ignore. Não finja que está tudo bem. Leve-o a Deus. Fale sobre ele. Descanse se for necessário. Busque ajuda. Mas não desista. O desânimo quer que você abandone sua disciplina espiritual exatamente no momento em que mais precisa dela. O segundo inimigo é a comparação. Vivemos numa era onde a vida de todos está exposta nas redes sociais. Você vê aquele irmão postando seus momentos de oração ao amanhecer. Vê aquela irmã compartilhando versículos lindos e reflexões profundas. E começa a se comparar. Sua oração parece medíocre perto da dele. Sua compreensão bíblica parece rasa comparada à dela. E então você conclui que não adianta nem tentar, que você nunca será tão espiritual quanto eles. E a comparação mata sua motivação antes mesmo que a disciplina tenha chance de crescer. Mas a verdade é que você não conhece a história completa. Você não sabe as lutas daquele irmão. Você não vê os dias difíceis daquela irmã. Você está comparando seu bastidor com o palco dos outros. E isso nunca será justo com você. Gálatas 6:4-5 nos adverte. Mas prove cada um o seu labor, e então terá glória só em si mesmo e não noutrem. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Você tem sua própria jornada, seu próprio ritmo, suas próprias batalhas. E Deus não está comparando você com ninguém. Ele está olhando para seu coração, para seu esforço, para sua sinceridade. Pare de medir seu crescimento pela régua dos outros. Você não está competindo com ninguém. Você está cooperando com o Espírito Santo no seu processo de santificação. E esse processo é único para cada pessoa. O terceiro inimigo é a pressa. Queremos resultados imediatos. Oramos hoje e esperamos transformação amanhã. Lemos a Bíblia uma semana e achamos que já devíamos estar em outro nível espiritual. E quando não vemos mudanças rápidas, desistimos. Mas o reino de Deus não funciona no tempo do micro-ondas. Funciona no tempo da semente. Jesus disse em Marcos 4:26-27: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A semente cresce, mas não da noite para o dia. Há processos invisíveis acontecendo debaixo da terra, raízes se aprofundando, estrutura se formando, e então, no tempo certo, vem o broto, depois o caule, depois as folhas, e finalmente o fruto. Sua vida espiritual segue o mesmo princípio. Cada dia que você ora, mesmo que seja uma oração simples, está lançando semente. Cada vez que você lê um versículo, está regando o solo da sua alma. E Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê progresso imediato. A resiliência combate a pressa. Ela entende que construir uma vida de disciplina espiritual é trabalho de longo prazo. Não se trata de uma explosão de espiritualidade que dura um mês. Trata-se de uma caminhada constante que dura a vida inteira. O quarto inimigo é a autoconfiança. Pode parecer contraditório. Afinal, não devemos ter confiança em nós mesmos? Não devemos acreditar que somos capazes? O problema não é ter confiança. O problema é depositar essa confiança no lugar errado.
Provérbios 28:26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quando você confia apenas nas suas próprias forças para manter a disciplina espiritual, está construindo sobre areia, porque suas forças vão falhar, sua motivação vai acabar, sua determinação vai enfraquecer. A verdadeira resiliência não vem de dizer eu consigo, ela vem de dizer eu não consigo, mas Ele pode através de mim. É reconhecer sua fraqueza e encontrar força na dependência de Deus. Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Disse-me: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que declaração poderosa! Quando sou fraco, então é que sou forte, porque na minha fraqueza eu me volto completamente para Cristo, e é Ele quem me sustenta, é Ele quem me capacita, é Ele quem me dá resiliência para continuar. O quinto inimigo é a autoacusação excessiva. Esse é traiçoeiro porque se disfarça de humildade. Você falha na sua disciplina espiritual e então passa dias se martirizando, se acusando, se condenando. E essa acusação constante drena suas energias e destrói sua motivação para recomeçar. Romanos 8:1 é claro: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus não está condenando você, por que você está se condenando? Se Cristo já pagou por seus pecados, incluindo suas falhas espirituais, por que você insiste em pagar de novo? Existe diferença entre convicção saudável e acusação destrutiva. A convicção do Espírito Santo te leva ao arrependimento e à mudança. A acusação do inimigo te leva à paralisia e ao desespero. A convicção diz: você errou, mas pode recomeçar. A acusação diz: você errou e não adianta nem tentar de novo. Aprenda a discernir entre essas duas vozes. Quando você falhar, e vai falhar porque é humano, não gaste dias se lamentando. Reconheça o erro, peça perdão a Deus, aprenda com a experiência e recomece. Essa é a verdadeira resiliência. O sexto inimigo é o isolamento. Já mencionei brevemente a importância da comunhão, mas preciso reforçar o perigo de tentar viver a fé sozinho. O isolamento faz você achar que é o único que luta, o único que falha, o único que tem dificuldade em manter disciplina espiritual. E quando você pensa que está sozinho nessa luta, o desânimo se aprofunda. Você olha ao redor e todos parecem ter vidas espirituais perfeitas. Todos parecem ter disciplina inabalável. E você se sente anormal, inadequado, fracassado. Mas quando você se abre com irmãos de confiança, quando você compartilha suas lutas genuínas, descobre algo libertador. Todo mundo luta, todo mundo tem dias difíceis, todo mundo precisa de graça e mais graça para continuar. E de repente, você não está mais sozinho. Há outros caminhando ao seu lado, lutando as mesmas batalhas, buscando o mesmo Deus. Tiago 5,16 nos encoraja: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Há poder na confissão mútua, a cura na vulnerabilidade, a força na comunhão genuína. O último inimigo que quero mencionar é a distração. Vivemos no mundo mais distraído da história. Notificações constantes, entretenimento infinito, milhares de vozes competindo pela nossa atenção. E no meio desse caos, a voz tranquila de Deus é facilmente abafada. Você acorda com a intenção de orar, mas primeiro precisa checar as mensagens. Vai ler a Bíblia, mas antes dá uma olhada nas redes sociais. E quando percebe, o dia passou e você não teve tempo de qualidade com Deus. Não porque não havia tempo, mas porque sua atenção estava fragmentada em 1000 direções. Salmos 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é uma habilidade que precisamos recuperar. É criar espaços de silêncio numa vida barulhenta.
É desligar as distrações para ouvir a voz que realmente importa. A resiliência também se manifesta na capacidade de proteger seu tempo com Deus, de estabelecer limites, de dizer não a coisas boas para dizer sim ao que é melhor. Não é fácil, requer disciplina, mas é absolutamente necessário. Todos esses inimigos têm algo em comum. Eles trabalham para roubar sua consistência, para quebrar seu ritmo, para fazer você desistir da disciplina espiritual antes que ela se torne um hábito enraizado. Mas quando você conhece esses inimigos, pode se preparar para enfrentá-los. Pode desenvolver estratégias, pode pedir a Deus sabedoria e força para vencê-los. E aqui está a boa notícia. Cada vitória sobre esses inimigos fortalece sua resiliência. Cada vez que você escolhe continuar apesar do desânimo, você fica mais forte. Cada vez que você recusa a comparação, você cresce em identidade. Cada vez que você protege seu tempo com Deus das distrações, você aprofunda sua intimidade com Ele. A batalha é real. Os inimigos são poderosos, mas o Deus que está em você é infinitamente maior. E Ele não apenas te chama para a batalha, Ele te equipa, te fortalece e garante a vitória final para aqueles que perseveram até o fim. Agora que conhecemos os pilares e os inimigos da resiliência espiritual, precisamos falar sobre o lado prático. Como você realmente desenvolve essa resiliência no dia a dia? Como transforma conhecimento em ação? Como torna a disciplina espiritual parte natural da sua rotina? A primeira prática essencial é começar pequeno. Muitos cristãos falham porque tentam transformar toda a vida de uma vez. Decidem que vão orar 2 horas por dia, ler 10 capítulos da Bíblia, jejuar 3 vezes na semana e evangelizar todo mundo que encontrarem. Tudo isso começando amanhã. E o que acontece? Na primeira semana a empolgação sustenta. Na segunda o cansaço aparece. Na terceira, tudo desmorona. E então vem a culpa, a frustração e a conclusão de que disciplina espiritual não é para você. Mas Jesus ensinou um princípio diferente em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Comece no pouco. Seja fiel no pequeno, e Deus te confiará o maior. Quer desenvolver uma vida de oração? Comece com 5 minutos todas as manhãs. Apenas 5 minutos. Parece pouco? É pouco, mas 5 minutos diários construídos com consistência por 1 mês se tornam um hábito. E esse hábito de 5 minutos pode depois crescer para 10, 15, 30 minutos. Mas primeiro, seja fiel nos 5. Quer ler mais a Bíblia? Não tente ler ela inteira em 1 mês. Comece com um capítulo por dia, ou até menos, um salmo, um provérbio, mas faça isso todos os dias. A consistência importa mais do que a quantidade no início. Você está construindo resiliência, e resiliência se constrói com repetição constante. A segunda prática é estabelecer gatilhos. Gatilhos são ações que desencadeiam outras ações. Por exemplo, você pode decidir que toda vez que o café estiver pronto pela manhã, você vai passar 5 minutos em oração antes de tomar a primeira xícara. O café pronto é o gatilho que lembra você de orar. Ou você pode deixar sua Bíblia no criado mudo, do lado da cama. Toda vez que você acordar e pegar o celular, a Bíblia estará ali, lembrando você de dedicar alguns minutos à leitura antes de mergulhar nas redes sociais. Ver a Bíblia é o gatilho. Esses gatilhos funcionam porque removem a necessidade de depender apenas da força de vontade. Eles criam lembretes automáticos no seu dia. E quanto mais você pratica a ação associada ao gatilho, mais automático tudo se torna. Provérbios 4:23 nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração também significa criar estruturas que protejam sua vida espiritual. E os gatilhos são uma dessas estruturas. A terceira prática é celebrar pequenas vitórias. Nossa tendência é focar apenas no que falta. Oramos 5 minutos, mas pensamos que deveríamos ter orado 30. Lemos um capítulo, mas nos sentimos culpados por não ter lido 3. E essa mentalidade de nunca é suficiente destrói a motivação. Mas Deus não funciona assim. Ele celebra cada passo de obediência.
Ele se alegra com cada movimento em sua direção. E você também deveria fazer isso. Hoje você orou? Celebre. Hoje você leu a palavra? Agradeça a Deus por essa vitória. Hoje você escolheu congregar mesmo cansado? Reconheça isso como uma vitória. Filipenses 1:6 nos garante: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando em você. Cada pequeno passo é parte de uma obra maior. Não despreze os dias pequenos. A quarta prática é ter um plano claro, mas flexível. Você precisa saber o que vai fazer. Se você acorda sem um plano de como vai buscar a Deus naquele dia, provavelmente não vai buscar. A vida vai te engolir com suas urgências e imprevistos. Então estabeleça um plano. Decida que toda manhã, logo após acordar, você terá seu tempo devocional. Ou talvez seja melhor no horário do almoço, ou antes de dormir. Não importa quando, importa que haja um plano definido. Mas esse plano precisa ter flexibilidade, porque a vida acontece. Você pode acordar com uma emergência, seu filho pode adoecer, um compromisso inesperado pode surgir. E se seu plano for rígido demais, você vai considerar o dia inteiro perdido e desistir. A flexibilidade permite ajustes. Se não deu pela manhã, pode ser à tarde. Se não conseguiu ler 3 capítulos, leia 1. O importante é não usar a flexibilidade como desculpa para a negligência, mas como ferramenta para manter a consistência, mesmo em dias difíceis. Tiago 1:5 promete: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á concedida. Peça sabedoria a Deus para planejar seus dias de forma que você proteja seu tempo com Ele. A quinta prática é registrar sua jornada. Mantenha um diário espiritual simples. Não precisa ser elaborado. Pode ser apenas algumas linhas por dia. O que você aprendeu na leitura bíblica, pelo que você orou, como Deus falou com você, lutas que enfrentou, vitórias que conquistou. Esse registro serve 2 propósitos importantes. Primeiro, ele te ajuda a processar o que está acontecendo em sua vida espiritual. Quando você escreve, você reflete mais profundamente. Segundo, ele se torna um testemunho da fidelidade de Deus. Nos dias difíceis, você pode voltar e ler como Deus agiu no passado. Salmo 77:11-12 expressa isso. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Lembrar fortalece a fé. Recordar sustenta a resiliência. A sexta prática é buscar responsabilidade mútua. Encontre um irmão ou irmã de confiança e compartilhem suas metas espirituais. Comprometam-se a se encorajar mutuamente, a perguntar como está indo, a orar um pelo outro. Ter alguém que te pergunta: como está a sua vida de oração? Faz diferença. Não porque você precisa impressionar ninguém, mas porque saber que alguém se importa te motiva a perseverar. E quando você está desanimado, ter alguém para te encorajar pode ser o que impede você de desistir. Eclesiastes 4:12 diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Você, seu parceiro de responsabilidade e Deus, um cordão de 3 dobras, muito mais forte do que você tentando sozinho. A sétima prática é aprender com as quedas. Você vai falhar. Vai haver dias em que não orará, dias em que não lerá a Bíblia, dias em que vai quebrar seus compromissos espirituais. Aceite isso como parte do processo. A questão não é se você vai cair, mas como você vai responder à queda. A resiliência não é nunca cair, é aprender algo cada vez que você cai. Por que você falhou hoje? Estava muito cansado? Então talvez precise ajustar seu horário. Estava desanimado? Então talvez precise buscar comunhão ou ajuda profissional. Estava ocupado demais? Então talvez precise reavaliar suas prioridades. Provérbios 24:16 nos lembra: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. O justo cai, mas não fica caído. Ele se levanta, aprende, ajusta e continua. A 8ª prática é proteger seu sono e saúde física.
Parece não ter relação com espiritualidade, mas tem tudo a ver. Você não é apenas espírito. Você é corpo, alma e espírito integrados. E quando seu corpo está exausto, sua capacidade de manter disciplina espiritual diminui drasticamente. Jesus reconhecia isso. Quando os discípulos estavam sobrecarregados, ele disse em Marcos 6,31, "Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto." Descansar não é falta de fé. É reconhecer que Deus nos criou com limites e que respeitar esses limites é honrar seu design. Então, durma bem. Cuide do seu corpo. Alimente-se adequadamente. Essas coisas não competem com sua espiritualidade. Elas sustentam sua capacidade de viver espiritualmente de forma consistente. A nona prática é eliminar distrações conscientemente. Já falamos sobre distração como inimiga, mas agora preciso ser prático. Isso significa tomar decisões concretas. Significa talvez desinstalar aplicativos que roubam seu tempo. Significa colocar o celular em outro cômodo durante seu tempo devocional. Significa criar barreiras entre você e as coisas que te distraem de Deus. Hebreus 12:1 nos instrui: "Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta." Desembaraçar é uma ação intencional. É remover o que pesa. É eliminar o que atrapalha. A 10ª e última prática é manter o foco em Jesus, não na disciplina. Isso pode parecer estranho num vídeo sobre disciplina espiritual, mas é crucial entender. A disciplina não é o objetivo. Jesus é o objetivo. A disciplina é apenas o meio pelo qual você cultiva a intimidade com Ele. Se você transforma a disciplina no objetivo, ela se torna fardo religioso. Você ora porque tem que orar. Lê a Bíblia porque tem que ler. E toda a motivação evapora. Mas quando você mantém Jesus como foco, a disciplina se torna prazer. Você ora porque quer estar com Ele. Lê a Bíblia porque é ali que o encontra. João 15:5 ensina: "Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Permanecer em Cristo. Essa é a essência. E todas essas práticas são apenas ferramentas para ajudar você a permanecer nele. Essas 10 práticas não são leis, são ferramentas. Use as que funcionam para você. Adapte conforme necessário. Mas use algo, porque a resiliência espiritual e a disciplina diária não acontecem por acaso. Elas são cultivadas intencionalmente, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, até que se tornem parte natural de quem você é. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem. Espero que Deus tenha tocado seu coração através destas palavras. A jornada da resiliência espiritual não é fácil, mas é possível. E mais do que possível, é transformadora. Você pode sim desenvolver uma vida de disciplina espiritual consistente. Pode sim ter uma caminhada diária com Deus que sustente você em qualquer circunstância. Basta começar. Começar pequeno, começar hoje, começar confiando que Deus completará a obra que iniciou em você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Sua presença é importante para nós. Se esta mensagem abençoou sua vida, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas mensagens e deixe seu comentário compartilhando como Deus falou com você hoje. Sua participação fortalece esta comunidade de fé. E não se esqueça do nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. É uma ferramenta prática que pode caminhar com você nesta jornada de construir disciplinas espirituais sólidas. O link está no primeiro comentário fixado. Deixe também sua curtida neste vídeo e continue assistindo aos próximos conteúdos que aparecerão na sua tela. Cada mensagem é preparada com oração para edificar sua vida espiritual. Que Deus abençoe você poderosamente. Até a próxima.